Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar os nossos entendimentos para que possamos compreender perfeitamente a palavra dele, a vontade dele para a nossa vida. Que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação. E hoje eu gostaria de levar um recado de Deus para você, minha amiga e meu caro amigo, que tem estado afastado, não da igreja, da instituição igreja, mas afastada do próprio Deus. Isso mesmo. Às vezes a pessoa, ela deixa a igreja e fala assim, sabe de uma coisa? Eu não vou mais à igreja, eu vou ficar em casa, eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha vida, eu vou ter a minha intimidade com Deus sozinho, eu não preciso de ninguém, não preciso de pastor, não preciso de ninguém. E ela sai do meio do fogaréu, da brasa. E você sabe, quando uma brasa sai do meio do braseiro, aquela brasa vai se apagando e fica fria. É isso que tem acontecido com muitas pessoas que deixam a sua comunidade, a comunidade da fé, a comunhão da fé com pessoas da fé, pessoas que têm o mesmo espírito, que cultuam o único e verdadeiro Deus. Então, quando a pessoa deixa o braseiro e pensa assim, agora eu vou andar com Deus sozinho, sem precisar de ninguém, sem igreja, sem pastor, sem ninguém, eu vou ficar na minha. E aí ela acaba esfriando e é exatamente o que o diabo quer. Ele espera que a pessoa tome essa decisão, porque uma vez ela fria na fé, aí ele deita e rola, ele faz dela de gato e sapato. E é o que Deus fala aqui em Jeremias, capítulo 2. Eu gostaria que você lesse comigo o livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 2, quando Deus enviou o profeta Jeremias para falar com o seu povo. E olha só como Deus fala com o seu povo. Israel é uma analogia também do recado de Deus para com você, amiga. Você, de repente, é Israel, está nessa situação de Israel. Talvez você tenha se decepcionado com o seu pastor, na sua igreja, com um irmão, uma irmã, enfim. Você, por alguma razão, se afastou. E quem foi prejudicado foi você. Não foram eles, não. Eles continuaram no braseiro, mas você apagou, você está apagada. E todo dia você vem aqui, ouve uma palavra, você fica animada, você até faz voto íntimo consigo mesma ou consigo mesmo, dizendo, não, eu vou voltar, e não encontra forças para voltar. E quando você pensa em voltar, o diabo se aproxima e fala, olha, ele sopra aquele pensamento, olha, mas eles vão te condenar. O que eles vão dizer? Quando olharem para você, vão olhar de menesgueio assim, e você vai suportar? Então, o diabo trabalha justamente e com força naquelas pessoas que
abandonam o braseiro, abandonam a fé, que foi o caso de Israel. Então, o recado que Deus deu para Israel, através do profeta Jeremias, diz o seguinte: vai, disse o Senhor para Jeremias, vai e clama, grita aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor. Aí, olha só o que Deus fala. Veja como ele trata as pessoas afastadas. Como ele tem carinho para com aquelas pessoas que viraram as costas para ele. Ele não trata com desprezo. Ele não trata com raiva. Ele não trata com vingança. Não. Olha só. Isso aqui se repete na vida de muita gente que deixou a fé por um descuido da própria fé, ou por uma tristeza, ou por uma palavra que ouviu de um irmão, do pastor, do bispo, seja lá quem for. Então ela se afastou. Mas veja só o que Deus fala. Lembro-me de ti, Deus falando, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado. Deus é muito grande, muito glorioso. Ele trata a gente, míseros vermes, mas ele trata com tanto amor, com tanto carinho, com tanta ternura, com tanta compreensão. Ele quer cuidar da gente. Ele diz: lembro-me de ti. Muitas pessoas pensam que Deus se esqueceu delas. Deus não se esquece de ninguém. Nunca, jamais, em tempo algum. Deus não é homem para se esquecer. Deus é Deus. Então ele diz aqui: lembro-me de ti, da tua piedade, da tua mocidade, da sua maneira quando era fervoroso, e do amor do teu noivado. O amor do noivado é uma coisa assim muito especial, né? O amor do noivado chama atenção para aquela, digamos, ansiedade santa, né? De querer que o dia do casamento chegue rápido, não é? Quem já foi noivo sabe disso. Então ele diz: lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto. Quer dizer, no momento em que estava no deserto, você seguia ele com fé, crendo na sua palavra, acreditando, crendo nas suas promessas. Então, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava, um deserto mesmo, então Israel era santidade para o Senhor. Quer dizer, Israel estava separada para Deus, para o Senhor, separada. E Israel era as primícias da sua novidade, o dízimo, digamos assim. É assim. Israel era de Deus, primeiro fruto da sua novidade. E ele diz mais: todos os que o devoravam, quer dizer, todos os que vinham para destruir Israel, eram tidos
por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Quer dizer, Deus permitia que o mal viesse sobre os inimigos de Israel, porque Israel era a primícia da sua novidade, era a primícia de Deus, os primeiros frutos de Deus, o dízimo de Deus. E o dízimo de Deus ninguém toca, é só de Deus. É o primeiro fruto, é dele. Então ele diz: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó. Agora ele fala, ó casa de Jacó. Jacó era o nome de Israel. Jacó era usurpador, enganador, esperto, mas Deus arrancou aquele título de Jacó, aquele nome de Jacó, e colocou um novo nome, Israel. Então, ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, ó casa rebelde, e todas as famílias da casa de Israel, todas as famílias que foram geradas de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça, olha só, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Com licença. Veja como Deus trata a pessoa que está desviada. Ele não acusa, ele não condena, ele não cobra, ele convida: volte para mim. Volte para mim. Que injustiça você achou em mim? O que eu fiz de mal para você me abandonar? Quer dizer, Deus está falando isso com você, amiga e amigo, que está aí chorando, desanimada, triste, abatida, e buscando ouvir uma palavra. Oh, meu Deus, me dá uma palavra que venha ao encontro da minha aflição, da minha angústia. E Deus está falando com você. Deus está falando com você, minha amiga e meu caro amigo. Ele quer que você volte. Volte para o braseiro. Volte para o local onde você nunca deveria ter saído. Porque dura coisa, mas dura coisa deve ser, eu não sei, porque eu não tive essa experiência, graças a Deus, mas eu já ouvi muitos testemunhos, aliás, testemunhos de pessoas que falaram para mim: bispo, um dia eu saí, virei as costas para o altar, eu deixei a fé, eu deixei o meu primeiro amor e me agarrei a outros amores e achava que estava indo muito bem, quando de repente, quando eu me vi, eu estava completamente neutralizado, imóvel, impedida de dar um passo na frente. Eu queria voltar, mas não encontrava forças. Sabe, não sei se eu consigo me explicar, mas é como se a gente tivesse completamente inerte, paralisado. Eu queria voltar, mas não encontrava forças. E talvez seja essa a sua situação. Você quer se voltar para Deus, mas você não tem forças aí. Mas neste momento, em nome do Senhor Jesus, receba força. Aí agora, é isso mesmo. Receba força agora, ânimo, para você voltar. Hoje mesmo. Se possível, hoje mesmo. Se não der hoje, domingo, nós vamos
orar, clamar, suplicar a Deus por aqueles que estão retornando à casa do Pai, como o filho pródigo. Talvez você esteja numa situação semelhante à do filho pródigo. Você achou que estava bem, pegou a parte na herança e foi para uma terra distante onde ninguém conhecia você. E ali você viveu e curtiu a vida por alguns dias. Mas veio a fome àquele país, veio a miséria, veio a desgraça, e você ficou sem nada. Tudo aquilo que você tinha recebido do seu pai, você gastou com homens, com mulheres, na bebida, enfim, com a luxúria, com a vaidade, com tudo. E agora você está aí prostrada, caída, desnuda e faminto. Por quê? Porque abandonou o primeiro amor. Foi o que fez Israel. Israel deixou o primeiro amor e por isso até hoje sofre as consequências. Você sabe, Deus não precisa castigar ninguém. Ele deixa a gente colher os frutos das nossas rebeldias. Ele vê o nosso sofrimento. Mas o que ele pode fazer? Ele não vai obrigar ninguém a voltar para ele. Ele vai chamar. Ele vai mandar os profetas, seus servos. Volte enquanto é tempo. Volte enquanto há vida. Volte enquanto há esperança. Porque enquanto há vida, há esperança, a gente sabe disso. Então, amiga e amigo, se você puder voltar hoje, não espere amanhã não, nem domingo, hoje mesmo volte, porque o Senhor tem os braços abertos para aqueles que se voltam para Ele. Foi o caso do filho pródigo, né? Vinha ele longe, faminto, desesperado, com aquele clamor no peito: eu vou falar com meu pai, pai, trata-me como um dos teus empregados, dos teus servos. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Deus não é vingativo. Deus é amor. Lembra que nós temos falado da fé e do amor? Abraão aprendeu a crer em Deus, a ter fé em Deus, a andar, a obedecer a palavra de Deus. Mas quando Deus queria lhe ensinar o amor de Deus, Deus lhe deu um filho tão sonhado e depois pede aquele filho para ser sacrificado no altar. E Abraão não nega, porque Abraão aprendeu a amar a Deus acima de tudo. E essas são as pessoas que recebem o Espírito Santo, porque elas amam a Deus de verdade. E Deus sabe quando a pessoa o ama de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Deus, minha amiga, meu amigo, está esperando por você. Ele está mandando esse convite. Ele mandou o profeta Jeremias falar com Israel. E ele tem mandado os seus servos hoje em dia fazer o mesmo, chamar você. Então, essa campanha feita com exclusividade para os afastados, domingo agora. Então, quem está afastado, quem está decepcionado, venha como você estiver, mesmo caído, em frangalhos, faminto, desesperado, não importa. Deus espera por você e você será muito bem-vinda, muito bem-vindo. Ninguém vai criticá-la, ninguém vai censurá-la, ninguém vai olhar para você com maus olhos, não. Todos nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, neste domingo, estaremos voltados
com as mãos estendidas para você, para dar o que Deus nos tem dado de melhor, para que você também tenha o melhor, para que Ele, Deus, tenha o nome dEle santificado na sua vida também, para que através da sua vida o reino dEle venha ser expandido aqui na terra, para que finalmente, então, a vontade dEle seja feita aqui na terra através da sua vida. Deus abençoe você. Até logo mais, ou até amanhã, ou até domingo. Nós temos esse encontro marcado. Eu tenho certeza, eu tenho fé, convicção de que o Espírito Santo está falando com você agora. Você deve estar até chorando, né? Pois é, Deus é amor, minha amiga, meu amigo. Por isso Ele é sofredor. Porque Ele ama, Ele sofre. Ele sofre porque Ele ama. E porque Ele ama, Ele sofre. Deus quer você de volta. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Ou até domingo, nos encontramos lá no altar do Altíssimo. Graças a Deus.